Olá, bem-vindo ao canal da Vimor Tecidos. Eu sou Karine Stefani e o nosso passo a passo de hoje vai ficar como sugestão para você presentear no Dia dos Professores. É uma peça muito simples, é um rolinho multiuso, que aqui eu tô sugerindo para você pincéis de maquiagem, mas você também pode adaptar com canetas, lápis, até ferramentas, tá? Você vai montar de acordo com o que você precisa aí para atender o seu cliente ou a sua necessidade. Olha como que fica charmoso. É uma peça simples, vocês estão vendo que não gasta muito material. E claro, tudo que eu usar nessa aula você vai encontrar no site da Vimor Tecidos, tá? E já te falo o seguinte, tem muita estampa linda para você adaptar, inclusive, pro Dia dos Professores, como foi a dica que eu te dei, tá bom? Então vem comigo pro passo a passo que tá muito simples. Você pode brincar com as estampas, olha essa também, que coisa mais linda, né? E pode fazer diversos temas aí e aproveitar muito esse projetinho inicial para você fazer muitos rolinhos multiuso. Então vamos lá! Antes de passar a lista de materiais para vocês, eu vou apresentar bem de pertinho essa peça que tá muito fofinha, né, gente? Ó, é um rolinho multiuso. Aqui eu vou sugerir para você o uso para colocar pincéis de maquiagem, tá? Então eu fiz amarração de tecido, que é o próprio tecido que a gente vai usar no corpo do rolinho. E a parte de fora eu usei um barrado, tá? Apliquei o barrado no tecido principal, ó. E o barrado, ele tem 18 centímetros aqui de largura. O que que eu fiz? Depois eu vou mostrar direitinho. E o lado direito, ó, eu fiz uma tampinha aqui pra não cair os pincéis, né? E voltei com o barrado aqui, que deu esse efeito muito lindo, ó, tá? Vou ensinar você a fazer, então, essas costuras para distribuir os pincéis. Você pode usar para caneta, pode usar para agulha de crochê, pode usar até para ferramenta, tá? Colocar chave de fenda, enfim, né? Itens aí masculinos você pode usar, coisas para barba. É uma infinidade de possibilidades, tá? É uma peça muito simplesinha de fazer, você vai ver que não tem segredo. É muito charmosa, você pode adaptar, pode fazer com barrado, sem barrado, da forma que você quiser, tá? E os materiais, eu vou te passar. O que que a gente vai usar hoje, ó. Como eu falei, o barradinho tem 18, tá? Eu vou usar 2 cortes, então, do barrado, de 18 por 30. O barradinho, ele vem assim, ó, se você ainda não conhece, ele vem assim, cada faixa com um desenho diferente, tá? Esse aqui é o código 10276, ó, você encontra no site da Vimor. Muito lindo, né? Então, vamos aqui direitinho pra você não se perder junto comigo aqui, que eu acho que eu já tô me atropelando, ó. Então, a gente vai precisar de manta R1, aqui eu vou usar uma vez, 30 por 25, tá? Então, tem 30 aqui por 25 de altura. Vou precisar de mais uma vez o tecido 30 por 25, onde eu vou aplicar o meu barrado. Se eu não quiser aplicar, não tem problema, pode usar só o tecido, tá? É só uma dica extra, o barradinho. Então, 30 por 25, tá bom? Vou precisar pra aba, que é essa parte que a gente vai colocar em cima aqui, ó. Essa parte, ela tem 25 por 26, tá? 25 por 26. Aqui eu dobrei ao meio e já vinquei. E vou precisar, para fazer o bolsinho lá de dentro, ó, um barrado, né, que é 18, que eu falei pra vocês, por 30. E um tecidinho pra usar de forro, a mesma medida. Então, 18 aqui de altura e 30 de comprimento. E a amarração, né, gente, aqui eu peguei de tricoline e cortei a largura de 6 centímetros, tá? 6 centímetros por 60. Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei aqui a pontinha, 1 centímetro pra dentro, ó, dos dois lados, pra fazer o acabamento. E passei no ferro como se fosse um viés, tá? Depois eu vou fazer uma costurinha e vai ficar desse jeito aqui, ó. O acabamento pra dentro, embutido. Ó, certo? Materiais são esses, apenas. Então, vamos começar com o nosso passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é centralizar o meu barrado, tá? Que é a parte externa da nossa peça, que é essa parte aqui, ó.
Então, o que que eu fiz aqui? Até já alfinetei, mas vou tirar pra você ver. Só pra conferir a medida com você, pra não ficar erro. 30 por 25, tá? Tô usando o tricoline. O barradinho, como eu disse pra vocês, ele tem 18 centímetros por 30, então um pouquinho maior, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá no ferro e dobrei, ó, embuti. Meio centímetro, mais ou menos 1 centímetro aí. Eu quis aproveitar um pouquinho o lacinho aqui de acabamento, tá? E aqui eu dobrei de forma que também aproveitasse as florzinhas. Então, mais ou menos 1 centímetro pra dentro, você vai passar o ferro e alinhar esse barrado. Feito isso, você vai achar um meio aqui, ó, da parte principal e vai fazer um pique de um lado e do outro. Então, eu já achei o meu meio e vou também achar o meio do meu barrado, tá? Então, vou colocar aqui dobradinho, ó, ele pronto. Vou fazer um pique e aí eu vou alinhar esse pique do barrado com o pique do meu tecidinho. Vou colocar o alfinete e vou fazer uma costura de pesponto prendendo esse barradinho aqui, tá? Dica: mesmo achando os meios aqui, é muito importante que você confira as medidas, se aqui tem a mesma medida que aqui, para ficar bem centralizado, tá? Então, vamos ver aqui como é que eu fiquei, ó. Meio com meio, eu fiquei com 4,5 centímetros de cá. Então, eu tenho que ter de cá também 4,5 centímetros, tá? Não vai esquecer dessa dica. Então, vou alinhar tudo aqui e vou lá na máquina fazer uma costurinha bem na beiradinha, prendendo esse barradinho aqui. Pronto, então já apliquei a parte de fora, tá prontinho. O meu avesso ficou assim. Vou reservar essa parte. Agora, eu vou pegar a parte que tem a manta, tá? Já apliquei a manta R1. É importante que seja R1 pra dar essa maleabilidade na peça, tá? A manta R2, ela vai ficar bem mais durinha. Eu gostei mais do resultado da manta R2, tá? Desculpa, da manta R1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta pra prender bem essa manta aqui. E aí, vou pegar pra preparar o meu bolsinho. Aqui, como eu tô trabalhando com o barrado, eu vou precisar colocar direito com direito, alinhar aqui e fazer uma costura aqui em cima, virar e rebater para fazer o meu bolso. Se eu tivesse trabalhando com tecido que não fosse barrado, por exemplo, esse aqui, ó, eu teria cortado 30 por 30, vincado ao meio, tá? Que é o que eu fiz aqui, e passado um pesponto aqui para fazer o meu bolso. Gente, esse tecido é muito lindo, né? Olha essa tricoline, que coisa mais maravilhosa, parece lantejoula de verdade. Entenderam, então? Se eu fosse fazer de um tecido normal, sem ser barrado, eu cortei 30 por 30, vinquei ao meio, vou fazer uma costurinha aqui de pesponto para fazer o meu bolso, tá? Que seria esse aqui. Ó, essa peça viria aqui, tá bom? Eu vou lá na máquina, vou fazer uma costurinha aqui, virar e rebater. Olha só, então já preguei aqui, tá? Juntei, fiz a minha costura de pesponto aqui, ó, bem bonitinha. E agora eu vou deixar esse barrado com 15 centímetros, tá? Então, vou alinhar minha régua aqui, ó, bem na pontinha já pespontada. E vou deixar o meu barrado com 15 centímetros, que vai virar o meu bolsinho. Pronto. Feito isso, eu vou pegar a parte principal agora, que está com a manta R1, e vou posicionar aqui, ó, o meu barrado. Eu deixei ele um pouquinho maior, só pra centralizar, porque eu não queria que cortasse tanto essa parte aqui da estampa, tá? Então, eu vou organizar aqui, ó, de forma que alinhe o fundo, tá? Tem que ficar bem alinhadinho. E você ainda vai conferir se essa largura está a mesma do início ao fim. De que forma? Assim, ó, vou colocar minha régua aqui. Ó, 5 centímetros alinhado. Abaixo um pouquinho aqui. Ficou bem alinhado? Agora, eu posso alfinetar
E vou lá na máquina fazer uma costura pra prender esse bolsinho aqui, tá? Onde eu vou costurar? Aqui, toda a volta, paro aqui com retrocesso, certo? Vou alfinetar. Depois que eu alfinetei, eu ainda vou conferir novamente se não movimentou o meu bolsinho. Pra não ficar torto, tá? Ó, tá certinho? Tá certinho. Então, vou lá na máquina e vou prender. Costurei e ficou assim a abertura aqui, ó. E eu vou só tirar um pouquinho do excesso que ficou aqui, alinhando com a manta, tá? Por isso eu gosto de costurar do lado da manta, porque aqui me dá uma direção certinha e eu bati a costura bem em cima da onde eu tinha feito a costura de segurança da manta com o tecido principal, tá? Pra não perder margem de costura. Prontinho, tirei o excesso. Tirar essa linha aqui, já tá solta. Pronto, agora, vamos fazer a marcação pros pincéis. Ou seja, essa marcação aqui, tá vendo essas costuras que a gente fez, ó? Como que eu vou fazer essa marcação? Vou pegar um giz que apaga com ferro, ou uma caneta fantasminha, o que você tiver, mas é importante que ela apague, tá? E vou fazer uma marcação, primeiro, do meio. Então, eu faço aqui, ó, eu dobro pontinha com pontinha, encontro o meio, faço um pique, e a mesma coisa na parte de baixo, alinho aqui e faço um pique. Achei o meu meio, então venho com a minha régua e ponho meio com meio aqui e vou marcar onde eu vou fazer minha primeira costura. Certo? A partir dessa primeira linha, eu vou marcar 2,5, bem retinho 2,5, e faço outra linha. E vou fazendo isso sequencialmente, 2,5, 2,5, e marco. A mesma coisa do outro meio pra lá. Essa medida de 2,5 que eu passei pra você é pro pincel, tá? Pro pincel, pra caneta. Se você quiser colocar tesoura ou um item, né, mais robusto, mais encorpado, você vai ajustando essa medida, tá? Ou se você quiser colocar mais pincéis fininhos, você vai ajustando. Isso aqui é só um projeto inicial, né? Vamos dizer assim. Que pra mim funcionou essa medida. Então, você pode ajustar da forma que você desejar aí. Se quiser fazer só no meio e deixar pra guardar coisas maiores, também, tá? Fica a dica. Pronto, marquei tudo. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer essa costurinha. Vou mostrar pra você de pertinho como que eu faço. Então, tá aqui, gente, bem de pertinho pra você acompanhar comigo. O meio, do meio pra lá, 2,5, 2,5, fui fazendo a mesma coisa sequencialmente. Então, vou começar pelo meio aqui, ó. Vou alinhar a minha agulha com a marcação que eu fiz e o início do meu bolsinho, tá? Ó, bem em cima. Vou abaixar a minha agulha, vou dar um retrocesso no início aqui. E esse retrocesso, é importante que ele não passe muito do bolso, pra não ficar aquela costura lá perdida, tá? E venho retinho, ó. Até o final. Aqui embaixo nem preciso dar retrocesso, porque eu ainda vou fazer várias costuras aqui, né? Mas se você quiser, pode fazer, não tem problema. Então, ficou assim a minha primeira costura, ó. Retrocesso no início, bem retinha, seguindo a marcação que eu fiz. E eu vou repetir esse processo em todas as marcações que eu fiz. Do mesmo jeito. Não tem segredo, tá bom? Vai fazer isso em todas as marcações, ó, formando uma canaleta pra você colocar o que você quiser. Vou fazer tudo
e já volto. Costurinhas feitas, já formei todas as canaletas aqui pra gente colocar. E agora eu vou passar o ferro pra sentar tudo e apagar as marcações que eu fiz com o meu giz, tá? Eu já vou alinhar tudo bem certinho. E tá ficando muito fofo, né, gente? Próxima etapa. A gente tem que preparar a aba daqui, né? O tampinho. E a gente tem que fazer também o vivo pra amarrar. Então, o que que a gente vai fazer? Como eu falei pra vocês lá no início, eu dobrei 1 centímetro pra dentro, vinquei com ferro. Vou costurar aqui, dando retrocesso, fazendo toda a extensão bem na beiradinha. Cheguei na outra ponta, também um retrocesso e volto, tá? Vou fazer isso e aí a gente vem pra preparar a nossa aba. Já fiz a costurinha, então, que eu falei pra vocês, ó, ficou assim a tirinha, tá? E aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou medir 20 centímetros de tirinha e vou dobrar, ó. Feito isso, eu vou achar o meio aqui da lateral do meu rolinho para posicionar a tirinha, tá? Ó, então, vinco aqui e acho o meio. E nesse meio que eu achei, eu vou posicionar a tirinha dobrada assim mesmo, tá? 20 centímetros dobrado e o restante pra cá. E vou posicionar, cadê meu meio aqui? Vou colocar o meio da tirinha com o meio que eu encontrei. Vou fazer uma costurinha de segurança. Feito isso, agora eu vou preparar a minha aba, que é o corte que a gente tirou de 25 por 26, certo? Ficou um retângulo aqui. E aí, eu vou... Achei o meio dele, só pra te orientar. O 26 está aqui, tá? E o 25, então, é a parte de cima. Então, 26 é o comprimento da nossa aba, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar algo redondinho pra fazer a viradinha da minha aba, tipo eu fiz aqui no meu molde, tá? No meu modelo, pra dar esse acabamento aqui, de forma que quando eu enrolar, não vai ficar tanto acúmulo de material. Quando a ponta fica, ela tende a aparecer mais. Então, arredondado, eu achei que ficou mais bacana, tá? Onde eu vou fazer essa marcação? Na parte de dentro, na parte que eu dobrei, ó. Eu vou posicionar a minha réguinha. Aqui tem 5 centímetros o meu raio, tá? Você pode fazer com o que você tiver aí redondo, até um cone de linha. Vou posicionar aqui. Vou posicionar aqui e vou marcar onde eu vou bater minha costura, tá? Isso dos dois lados, ó. Só pra arredondar o meu canto. Vou alfinetar e vou lá na máquina fazer essa costura. Como que eu vou fazer essa costura? Eu vou começar aqui com retrocesso na parte aberta. Venho aqui, bato em cima da marcação que eu fiz. Continuo aqui na beiradinha, em cima da outra marcação e finalizo aqui com retrocesso. Eu vou marcar melhor essa marcação e vamos lá na máquina pra gente fazer juntos essa costura. Olha só, então tá aqui minha marcação do lado que eu dobrei, não do lado aberto, tá? Alfinetei certinho pra gente fazer a costura. Vou lá na máquina, vou começar aqui com retrocesso, vou bater em cima da marcação, vou continuar e repetir de cá e terminar com retrocesso. Ó, costurinha batida. Quando eu cheguei na margem de costura, eu desci, eu não fui até o final, tá vendo, ó? Fiz essa curvinha aqui, dos dois lados, ó. Vim reto, acertei a curva e vim, tá? Agora, a gente vai cortar o excesso aqui da lateral, ó. Sempre fica um pouquinho, né, tipo, uma tesoura maior.
Vou acertar aqui. Vou fazendo a curvinha aqui de forma que não assente, né? Não acerte a costura, que deixa uma sobrinha de tecido. Se você tiver uma tesoura de picote, pode usar, tá? Ó, só isso. Dá uma acertadinha aqui. Se quiser também pode tirar um pouquinho do cantinho aqui pra não ter sobra. E aí, a gente vai desvirar a nossa aba. Vou abrir bem esse cantinho, principalmente esse cantinho redondo. Para isso, eu preciso do ferro, né, gente? Para sentar essa costura toda. Vou lá no ferro. E aí, já vou lá na máquina fazer uma costura de pesponto, tá? Para sentar a costura e não deixar o forro nem a frente ficar sobrepondo. Vou alinhar tudo. E já vou voltar com a parte que a gente vai fixar a nossa aba. Prontinho. Então, tá costurada a minha lateral aqui. Certinha, na beiradinha. Terminei a minha aba, que tá aqui passadinha também, e já encontrei o meio dela, tá? Dobrei aqui, alinhei início com início, fiz o pique. E a parte principal eu já tinha marcado o meu meio também, que tá aqui, ó, quando a gente fez esse traço. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar, você vai escolher aqui o lado que você mais gostou da sua aba, se é esse ou se é esse. Esse, gostei desse. Então, vou posicionar aqui, ó, meio com meio. E vou lá na máquina prender direitinho essa aba aqui. Antes de prender, se você quiser conferir também a metragem, se tá certinho um lado do outro, faça isso. Pra você ter garantia que tá costurando tudo certinho. 3 centímetros. 2,5, tá vendo? Não deu. Então, vamos ajustar aqui. Eu gosto de conferir sempre. Às vezes, a gente vai alfinetar, o tecido anda. Acontece mil e uma coisa, né? Ó, 2,5. 2,5. Agora sim, tá tudo bem. Então, eu vou costurar aqui. Prendendo a minha aba. Tá ficando muito fofo, né, gente? Olha isso. Se eu quiser, se você quiser também, você já pode vir com a parte principal e já fazer uma costura só, tá? Também pode ser. O que que a gente vai fazer? Vamos colocar direito com direito, daquela parte que a gente aplicou o barrado lá no início. E aí, cuidado aqui com esse tecidinho, a gente vai dobrar. Vamos posicionar aqui, direito com direito. Vamos alinhar tudo, alfineta, e vamos costurar toda a volta, deixando a abertura para desvirar. Você pode escolher onde você quiser, se quiser deixar na parte de baixo, se quiser deixar na lateral, a abertura, não tem problema, tá? Eu vou deixar aqui na parte da aba, que qualquer coisa vai ficar escondidinho, vai dar tudo certo. Então, vou alfinetar tudo, vou lá costurar e vou deixar a abertura aqui, pra gente desvirar. Pronto, já costurei, deixei a minha abertura aqui, lembrando de dar retrocesso no início e no final, tá? Pra facilitar quando a gente for desvirar. E aí, agora, eu vou cortar esses cantinhos aqui, só pra dar um acabamento melhor quando eu fizer o desvire, tá? Se tiver alguma coisa pra refilar também, você pode já tirar o excesso aqui, ó. Tira o cantinho sem cortar a linha. Ó, sobrou um pouquinho, refila. E agora sim, a gente pode desvirar pela abertura que a gente deixou aqui, ó. Fiz o desvire e vou abrir bem os meus cantinhos, tá? Todos eles. Aí, você aproveita que você tá com os pincéis de maquiagem em mãos aí, já pega um pra te ajudar a abrir esses cantinhos, tá? Ó. Vem aqui dentro do buraquinho e abre bem ele mesmo, tá? Cuidado pra não furar, claro, mas deixa o máximo que você conseguir abertinho. Depois que você abrir tudo, a gente vai no ferro, vai alinhar essas costuras, assentar tudo, abrir as costuras bem abertas, né? E vamos fazer uma costurinha de pesponto, fechando a abertura que a gente deixou e arrematando a nossa peça. Essa é a parte de fora e essa é a parte de dentro. Olha que fofura, gente, isso aqui. Vou no ferro, vou dobrar isso aqui e jogar pra dentro, ó.
bem certinho. E vou costurar. Nessa hora, você vai pensar se você quer costurar por baixo ou se você quer costurar por cima. No meu piloto, eu costurei por baixo, tá vendo? Eu joguei a aba pra cima e vim com a costura. Você pode deixar assim, dobrado, e bater aqui, tá? Eu quis deixar assim porque eu acho que a aba sobe inteira se você bate a costura por baixo, tá vendo? Se você prende a aba aqui, ela vai fazer isso aqui quando você virar, ó. Tá? Vai ficar assim. Eu gostei mais desse jeito. Você pode fazer do jeito que você quiser. Então, vou passar o ferro, vou alinhar tudo e volto pra te mostrar o resultado final da nossa peça de hoje. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui nossa peça finalizada pra você ver o resultado final. Olha como o lacinho fica bem charmoso aqui, ó. E o tamanho fica ótimo essa medida que eu passei pra vocês. Então, vamos desmanchar aqui pra gente ver como que o seu cliente vai usar essa peça, tá? Ó, então ela vai desenrolar aqui e já vai chegar nesse ponto. Então, a aba que a gente colocou pra não deixar o pincel cair, joga pra cima. E aqui, ó, já encaixei todos, você pode brincar. Qualquer lugar serve, né? Opa! Qualquer lugar serve, qualquer um. Você pode ajustar as medidas se você quiser colocar um item mais grosso, né, maior. Você aumenta, tá vendo? Esse pincel é bem grande, ó. E coube bem fácil aqui, tá? E a parte da frente, ó, ficou assim. É muito lindo, né, gente? Esse barrado deu um toque todo especial. E eu já quero logo saber o que você achou dessa peça. Então, comenta pra mim o que você achou. E, claro, se você tiver gostado dessa aula, se inscreve no nosso canal. E o melhor ainda, compartilha com a sua amiga que você sabe que tá precisando de um rolinho multiuso desse. Ou se ela tá aí em busca de alguma peça pra vender, pra ganhar um dinheirinho extra. Compartilha com ela essa aula para ela fazer também vários rolinhos, tá bom? E eu fico aqui, né? Te espero para o próximo vídeo. Tchau!